aula é uma merda, mas eu gosto de dar aula. Enfim, a gente vai levando, né? E vocês, como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente já ia criar como a gente gosta de uma confusão, né? A gente gosta de um quiprocó, né? A gente já ia fazer uma outra votação, e vamos fazer uma outra votação, e vamos mudar o dia, não sei o quê. Mas assim, a gente não vive sem isso, já notaram? Sem problema, sem uma incomodação, a gente não vive. Agora, a gente é corajoso em fazer aula segunda-feira, porque segunda-feira é uma merda. Segunda-feira é o pior dia que tem, né? Não tem como. Bom, podemos começar então, pessoal? Sim. Lembram? Tá. Vocês lembram onde é que nós paramos na última aula? Boa noite, Abigail. Lembra onde é que a gente parou? Lembra que a gente estava vendo os princípios, ainda os princípios, como isso é fundamental a gente saber, né? Quando eu me preparava para o concurso, né, eu tenho praticamente uma irmã minha, que é a juíza, irmã que eu digo, né, de coração, e o pai dela já é falecido, mas era um baita processualista, né, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Ele sempre dizia, né, mesmo nas provas objetivas, a gente precisa dominar os princípios. E por que a gente precisa dominar os princípios? Porque, e mesmo numa prova objetiva, porque sabe aquela dúvida que dá sempre entre duas alternativas? Sempre a gente tem essa dúvida, não? É. E para a gente poder marcar certa, porque os princípios, eles são né, aquilo que fundamenta um tema. Se eu vou pedir, então, quando eu falar, só para deixar o microfone, daí a câmera aberta, mas o microfone fechado, porque dá microfonia. Eu fico todo, já dou aula ruim, já sou esquecido, fico todo embananado. Boa noite, Diego. Agora apareceu aí, tudo bom, querido? Então, a gente precisa focar nos princípios. Por exemplo, né, quando a gente for ter aula de ECA, né, eu acredito que vai ter vai ter umas 3 pessoas na aula de ECA, né, porque a gente vai ter todo o penal, processo penal e depois os direitos difusos e coletivos. Mas vejam bem, isso tem caído muito, né, muito em segundas fases. Por exemplo, avós podem adotar netos? Não. Pelo ECA não pode. Mas há anos o STJ já disse, né, que pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, avós podem adotar netos, não é isso? Lembram? Então, a gente precisa saber princípios. Então, claro, a gente está demorando, enfim, né? Tem isso que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, né? Mas, assim, ó, eu quero sempre que vocês fiquem muito, muito, muito à vontade, tá? Para dizer, professor, vamos adiante, vamos mais rápido, mas eu tenho certeza, né, que vocês agora já estão entendendo como é que é o mecanismo das minhas aulas, né? Eu procuro enfrentar todos os temas correlatos com outras disciplinas, né? Aquilo que eu já disse para vocês, que é o chamado diálogo de fontes. Como é que uma pessoa hoje passa no concurso? A notícia que eu postei hoje no Twitter, né? Que eu tuitei falando que, imagina, quem está inadimplente já é uma máquina de moer gente que não tem condições, né? Eu tinha 2 livros, eu tinha um Código de Processo Penal do Mirabete e um Penal do Damásio, e desatualizados, né? Sempre, tipo, né, contando dinheiro, aquelas coisas. Então, imagina, né, se a pessoa que está inadimplente, porra, ela está fazendo concurso, né, cara? É porque ela está buscando uma profissão, uma colocação na vida, porque gosta, porque se identifica, porque é remuneração, ninguém trabalha de graça. E aí a pessoa que está inadimplente não vai poder mais fazer concurso. Mas o que é isso? Quer dizer, viola visceralmente o princípio, né, umbilicalmente o princípio da igualdade. Então, assim, ó, hoje, para a gente passar em concurso, com aqueles editais gigantescos, tá? Se a gente não se der conta que a gente precisa realmente, né? E, gente, não é decorar. Já viram que o que eu menos faço com vocês é decorar. Eu sempre procuro fazer esses links para vocês entenderem. Dói mais, demora mais, óbvio, mas é uma coisa meio definitiva. Por quê? Porque é essa memória que vocês vão buscar na hora da prova. Qual é o grande temor da concurseira e do concurseiro que eu tive, vocês têm, todo mundo vai ter. Primeiro, né? Se aquilo que a gente está estudando vai cair na prova, não é isso? A gente tem medo. A gente está lendo alguma coisa, já está meio, né? Porque só quem vive o concurso e que está sozinho no seu gabinete, no seu quarto estudando, sabe como é ruim. Aquela solidão, né? A gente tem pessoas, mas quando a gente está estudando, somos só nós. A gente sempre projeta na outra pessoa, que a outra pessoa vai passar e a gente não. Aí a gente come, isso aqui não vai cair na prova nunca, nunca caiu, né? Vocês não têm isso? Claro que tem. E aí vocês já estudam meio travados, meio assim, tipo, meio en passant. Aí, bom, você daí se convenceu, porque você foi porque concurso, já viu que tem um monte de questão sobre penas. Aí você diz, bom, isso aqui vai cair certo, óbvio. Mas, cara, será que eu vou lembrar disso no momento da prova? Vocês não passam por isso? São as 2 grandes agruras da concurseira e do concurseiro. Então, é isso que eu tento fazer com vocês, que vocês
não tem uma receita de maionese, uma receita de bolo, e que se faltar uma vírgula ou uma palavra no meio, vocês esqueçam de todo o resto, entenderam? Claro, tipo, quem é que... A gente está, acho que na 4ª aula já, né? E a gente ainda está nos princípios. E nem em curso vocês vão estar aí. Vocês teriam isso, entendeu? Já teriam tido toda a aplicação da pena. Enfim, mais rápido ou não. Mas esse é o grande objetivo. Deixa eu só ler aqui o que Isso, exatamente. Boa-fé objetiva e lealdade processual. Eu vi hoje que uma pessoa foi desclassificada na inscrição definitiva para a magistratura porque tinha um PAD da... A pessoa, justamente, ela, né, está fazendo o concurso, porque, claro, ela deve ter algum tipo de... Né, não é só a folha de pagamento, né, pessoal? A gente tem que minimamente se identificar com o cargo que a gente ocupa, né? Entenderam? A gente até pode ter um cargo meio, né? Mas eu acho que nenhum cargo é meio, porque todos os cargos são importantes, ainda mais os cargos públicos que atendem a sociedade. Mas, cara, a gente devia dizer assim para a banca, né? Eu vou ser aprovada, né? Porque eu vou, tipo, estou preparada para isso, e assim que eu tomar, né, que eu tomar posse, ganhar meu primeiro subsídio, eu vou pagar à vista essa porra desse carnê da OAB, entenderam? E é isso, pronto, acabou, como qualquer outro carnê. Então, é óbvio que isso aqui não vai, isso é inconstitucional, né, isso aí viola. É que nem quem é que vocês veem em faculdade pública, universidade pública? Uma ou outra pessoa que realmente precisa, mas a maioria, tu não sabe, né? Tu vê uns carrões, estacionamento, tu não sabe se é do professor ou se é do aluno, geralmente é do aluno, vocês já viram isso? Então, isso tem que começar a ter um acesso maior. Mas, enfim, não vamos ficar aqui falando sobre política, né? Vamos começar com a aula, enfim, né? Então, obrigado, a Marília disse, né? As Marílias são maravilhosas, né? Minha esposa é Marília, enfim, então tem todo, né, uma simbologia, ainda mais se aparecer daqui a pouco de seu. Essa frase, essa piada foi horrorosa. Mas eu me lembro também que, além da boa-fé objetiva, boa noite, Bia, e da questão da lealdade processual, que a gente ainda vai desenvolver muito nas atenuantes, tá? Nós falamos, vocês sabem sobre o que a gente falou na última aula, que a gente fez todos esses links, nós estávamos vendo o princípio da culpabilidade, a gente foi para o 59 do Código Penal. Então, só para a gente concluir isso, já que a gente teve toda a explicação, peço que vocês anotem. Assim, por que eu falo para vocês anotarem? Curso de graça, não vou anotar porcaria nenhuma. Eu vou estar aqui com vocês pelo menos durante todo o ano, e também para o outro ano, para quem, enfim, né? É sobre isso que depois eu vou falar da questão da novidade, quer dizer, da decisão que eu tomei hoje, né? Não é de hoje, mas hoje que eu bati o martelo. Mas, então, quero que vocês anotem o seguinte, tá? É que a pessoa quer pagar o curso, né? A pessoa diz, não, de graça eu não vou fazer, porque deve ser uma merda, então, né? Então, só coloquem o seguinte, que a culpabilidade, e vocês têm no material isso que eu mandei sobre penas, né? Que a culpabilidade, ela limita e fundamenta a pena. Mário, é complicado, mas a gente pode fazer uma ação entre amigos, a gente pode aí fazer uma... Se realmente isso pegar, né? A gente tem que ficar juntos, tem que ficar unidos. Então, fundamenta e limita a pena. Olha como vai ficar fácil agora o que eu vou dizer com o que a gente viu na aula passada. Então, eu pergunto, para a gente debater em conjunto e já irmos para o próximo princípio. Como o professor não acabaram, os princípios não acabaram, mas hoje a gente vai acabar. Eu não me chamo Chiquinho. Adorei essa do Chiquinho. Por que a culpabilidade, galera? E todo mundo tem que participar, que ninguém é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, tá? Por que a culpabilidade, num primeiro momento, ela fundamenta a pena? Quem explora isso muito bem, não sei se eu cheguei a falar para vocês na última aula, porque a gente tem muita informação, César Roberto Bittencourt. Numa nota de rodapé, ele diz uma coisa que nenhum doutrinador brasileiro teve, né, esse timing para escrever. O que ele diz? Que claro, que não é tão inútil assim, mas o que o Bittencourt, que é um baita penalista, né, ele é do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, depois, enfim, ele advoga, né? O que acontece? Ele diz que é muito importante. A gente sempre, né, isso eu falei na primeira aula para vocês, quando a gente estudou o conceito analítico de crime. Agora chegou o momento da gente colocar isso um pouco em discussão, porque a gente sempre fica, né, naquela questão da teoria bipartite versus teoria tripartite, né? Se o crime é um fato típico e ilícito e a culpabilidade é um mero fundamento da aplicação da pena, ou se o crime e é a posição que a gente vai adotar, obviamente, né, a teoria tripartite, ou seja, o crime, e esses são os 3 elementos do crime. Então, o crime é um FT, né, um fato típico e ilícito, e C, culpável. Lembram? Isso tudo é igual a pena. E aí o Bittencourt diz assim, vamos parar, né, de discutir, eu vou exagerar um pouco para
marcar bem vocês. Eles dizem assim, então, vamos parar de discutir essa bobagem de dizer que culpabilidade atua como fundamento da pena e não como conceito, como integrante do conceito analítico de crime. Aí o Bittencourt, ele é muito bom, não sei quem de vocês já leu o Bittencourt, é uma leitura um pouco mais difícil, mas ele é muito irônico e eu gosto muito que ele conversa com a gente, quando, né? Enfim, então parece que tu está conversando com ele. Então ele pergunta assim, né, a leitora e ao leitor, ele pergunta o seguinte, e até ele propõe assim, de modo um pouco irônico, ele tem uma ironia muito, muito boa mesmo, né, que marca a gente não esquece. Então ele diz numa nota de rodapé o seguinte, vamos começar ao contrário. A gente pode pensar em aplicar uma pena sem que haja culpabilidade? A gente pode pensar em aplicar uma pena sem que exista culpabilidade? Não. Então, a culpabilidade, sob esse viés, é um pressuposto de aplicação da pena, não é isso? Segundo César Roberto Bittencourt. Aí ele vai além, de trás para frente. Sem ilicitude. Se o fato for lícito, a gente vai ter uma pena? Não. Então, a ilicitude também é um pressuposto de aplicação da pena. E aí ele vai para o primeiro. Como eu falei, ele propõe começar pelo contrário, para tirar esse tabu todo. Sem fato típico. Cara, se o fato for atípico, não tem nada, não tem crime. Mas ele pergunta, cara, sem fato típico, é possível existir uma pena? Não, né? Então, o que ele conclui com isso? Que não só essa coisa da culpabilidade, esse conceito da culpabilidade, fundamenta a pena, mas também a ilicitude e a tipicidade. Entenderam? Todas as três são, respectivamente, pressupostos de aplicação da pena, mas também são fundamentos. Vamos começar ao contrário agora. Vamos trabalhar com o conceito analítico de crime. Pessoal, existe um crime, ou vai existir um crime, sem que o fato seja típico. O que contém o fato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Se o fato for típico, a gente vai ter crime? Não. Então, o fato típico, né, ele é um dos elementos integrantes do conceito analítico de crime. Vamos adiante, na ordem inversa agora, na ordem que seria a correta, né? Se o fato for lícito, a gente vai ter crime? Não. Então, o que ele conclui? Que a ilicitude ou a antijuridicidade também funciona como um elemento analítico do crime. E aí a mesma questão, mesmo pensamento, mesmo raciocínio, ele vai para a culpabilidade. Vai haver crime se o cidadão, se o sujeito não for culpável? Não. Então, vocês viram que esses dois vieram. Imagina vocês falando isso numa prova, vocês arrebentam o examinador. Vocês estão entendendo? Porque vocês saem daquele comum. Agora, para isso, a gente tem que entender. Então, o que a gente pode afirmar de maneira correta? Que o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade são, sim, at the same time, né? Olha meu inglês como é ótimo. Ao mesmo tempo, são ou fazem parte do conceito analítico de crime, e, ao mesmo tempo, esses três componentes são pressupostos de aplicação da pena. E quando der um petito, cara, pressuposto, fato típico, é só você pensar assim, cara, eu vou ter possibilidade, eu sou o juiz agora, eu vou ter possibilidade de aplicar uma pena se o fato for atípico? Não, cara, nem vou chegar até lá. Entenderam? Mas, claro que a gente precisa saber, né, dogmaticamente, e a gente vai ver isso na parte geral também, né, lá no início, porque tudo começou pela prescrição, né, por isso começou assim um pouco às avessas, mas vai dar tudo certo. Então, isso é muito importante. Então, por quê? Né? A gente está vendo exatamente isso. Esse princípio, que aí quem aborda muito bem é José Antônio Paganella Boschi. Eu já disse para vocês, tem o melhor livro sobre penas no Brasil, Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, livraria do advogado aqui de Porto Alegre, que edita esse livro. É usado pelos tribunais superiores, enfim, e todo mundo que escreve sobre penas cita o Boschi. Certo? Você sabe como é que se escreve, né? José Antônio Paganella e o Boschi é assim, tá? O que acontece? Então, fundamenta, já expliquei, e limita. Olha que interessante, numa outra nota de rodapé, o que o Bittencourt escreve. Vejam, percebam, ouçam e fiquem atentos para que o que eu vou dizer agora. O Bittencourt diz assim, abre aspas, constitui, estou falando palavras dele, tá? Vejam que, tipo, né, eu comecei a ler esse livro há 30 anos, eu me lembro exatamente como é que está escrita. Constitui rematado equívoco o juiz, a juíza, ao iniciarem a fixação quantitativa da pena base,
reproduzirem no primeiro e mais importante dos 8 elementos que compõem o 59 do Código Penal, aduzir que na culpabilidade, por exemplo, o sujeito é imputável, vocês já viram isso, pelo amor de Deus, agora eu preciso da ajuda de vocês. Quem já viu, levante o dedo, por favor. O réu é imputável. Lhe era muito exigida, aquela coisa assim, já meio poética, né? Lhe era muito exigível conduta diversa e qual é o terceiro elemento da culpabilidade? Exigibilidade, então era exigível e ele tinha potencial consciência da ilicitude. Não é isso? Lembram? Por que constitui um erro crasso e os juízes continuam fazendo isso e as juízas também? Por que isso constitui um erro crasso? Olha só, olha como é importante a gente dominar o conceito analítico de crime. A gente não sabe sim, que o crime, galera, não é um fato típico, ilícito e culpável? Sim ou não? Qual é a culpabilidade que vocês conhecem? Quais são os elementos da culpabilidade que a gente conhece? Eu só conheço 3. Imputabilidade, não é isso? Vamos lá comigo. Potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Alguém conhece uma outra culpabilidade formada por algum outro elemento? Sério? Não. E aí, o que a gente tem que atentar? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui no iniciozinho da aula de hoje. Porque o que eu falei para vocês? Que a culpabilidade, ela fundamenta, já expliquei, e ela limita. Cara, a gente já viu que a culpabilidade, ela faz parte do conceito analítico de crime e ela é pressuposto de aplicação da pena, não é isso? Não é isso, pessoal? Então, vamos pensar. Para o juiz, é algo mais ou menos assim, ó, eu e meus cadernos, né? Então, nós temos aqui o fato típico, ilícito, culpável, e aqui, vocês não sabem como eu sinto falta de um quadro. Estão vendo aqui, ó, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, não é isso? Não é isso? E todos esses 3 elementos, que são elementos do crime pressupostos de aplicação da pena, nos conduzem à aplicação da pena. Então, olha só, para eu chegar aqui, e lembrando, né, nós temos a culpabilidade, que faz parte da estrutura do crime, ó, e a culpabilidade do 59. Aqui nós já estamos no fundamento da pena. Não, cara, o fundamento da pena é a culpabilidade que está aqui desse lado, porque ela estrutura o conceito tripartite de crime. Aqui ela é usada para quê? Para medir o tamanho da caca que o réu cometeu. Perceberam isso? Então, vamos lá. Vendo esse gráfico aqui, todo mundo vendo, olha só. Se eu cheguei até aqui, ó, na culpabilidade pena, que é para a gente mensurar, calcular a pena, galera, vamos lá, nunca falo isso porque não é falar óbvio, mas não é óbvio, cara, que se a única culpabilidade que a gente conhece é formada por imputabilidade, PCI, né, e ECD, ou seja, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa, eu analisei aqui, dentro do conceito analítico de crime. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, vocês já podem concluir. Se o juiz, de novo, como dizia o Tink Wink, aqui, lá na aplicação da pena, ele reproduz esses 3 elementos. Vai haver um, vamos lá, bis in idem. Cara, ele não tem como chegar na quantificação da pena sem ele ter dito, entenderam isso? Imediatamente antes que o réu, tá bem Gaudério agora, que o réu era culpável. Então, o juiz já não viu que o réu é imputável. Se fosse inimputável, ele ia aplicar uma medida de segurança. Ou se fosse semi-imputável, como eu, meio retardado, meio debilóide, ele ia, dependendo do grau, para mim, seria uma medida de segurança, ou aplicar uma pena reduzida de 1 a 2/3, como diz o 26, parágrafo único do Código Penal. Entenderam? Quem é que nunca viu... Não, eu não vou levantar o dedo, porque eu sempre vi. Quem é que nunca viu um juiz colocar isso numa sentença? Culpabilidade. Passo a dosimetria da pena. Culpabilidade. O réu é imputável, ele era muito exigível, conduta diversa, né? E ele tinha a consciência da licitude. Quem é que nunca viu isso? Não é sempre que os juízes escrevem isso? Cara, vocês estão entendendo? E olha o que eu disse há 5 minutos. Vocês conhecem uma culpabilidade, e já perceberam que a culpabilidade ela tem uma dúplice função. Ela fundamenta, vocês viram no material, eu ditei para vocês hoje, ela fundamenta e limita a pena, entenderam? Mas, embora a culpabilidade que fundamente
e que limite a pena sejam formadas pelos mesmíssimos 3 elementos, preste atenção. Eu não estou dizendo que lá na aplicação da pena não vai ter imputabilidade, entenderam? Porque essa é a culpabilidade que a gente conhece, entenderam? Tanto a que fundamenta como a que limita. Qual é o pulo do gato aqui? É a gente, na aplicação da pena do artigo 59, saber extrair o que a gente vai ver agora. Isso aqui é muito... Quem entender isso aqui entendeu 90% da aula de penas, inclusive a aplicação. A gente vai ver desses 3 elementos que são comuns a essas 2 culpabilidades, qual ou quais deles são passíveis de medir, de mensuração. Entenderam? Vamos fazer o teste? Qual é o primeiro elemento da culpabilidade? Agora eu estou fixando a pena. Qual é? Não é a imputabilidade? É, né? Agora eu pergunto para vocês, a imputabilidade, que também faz parte dessa culpabilidade que limita a pena. Quando eu falo limitar, é quantificar. Vocês lembram do Fiat Estilo? Não é mais fabricado. Quem é que lembra do Fiat Estilo? Eu, Chiquinho, eu lembro. Vocês lembram? Qual era a propaganda do Fiat Estilo, aquele amarelão, assim, que a pessoa comprava meio ovo, assim, depois de 2 semanas já queria pintar de preto, vermelho, amarelo? Não, porque já estava enjoado. Vocês lembram? Tinha aquele teto Skydome, lembram? Que a pessoa conseguia pronunciar, assim, já se dizia, né? E aí, o que tinha na propaganda? Tinha um carro, que não era da Fiat, com um cara comendo tipo McDonald's, e botava onde o lixinho na rua. Lembram disso? Eu devia ter sido publicitário, né? E atrás tinha um cara com estilo. E aí ele também estava comendo essa junk food, e aí ele botava dentro do lixo. Aí qual era o slogan da propaganda? Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Cara, a imputabilidade é a mesma coisa. Ou você tem, ou você não tem. E se você tiver mais ou menos, onde é que isso vai ser mensurado? Na terceira fase da aplicação da pena, que é o 26, parágrafo único do Código Penal, que eu acabei de dizer, que é uma minorante, ou causa geral de diminuição da pena. Entenderam? Então, assim, ó, vamos lá. Vocês estão entendendo, galera? Estou tentando ser o mais didático possível. A imputabilidade, a gente vai levar em conta na mensuração da pena? Não. Mas eu quero saber se vocês entenderam. Não quero aqui reprodutores de palavras. Eu quero aqui pessoas pensantes como vocês são. Já estão mostrando isso. Entenderam? Então, a imputabilidade eu tiro. Que categoria aí? Imagina vocês, sei lá, promotores, defensores públicos, e aí apelando e dizendo isso para o tribunal. Cara, a imputabilidade implicitamente já foi verificada quando o douto magistrado, ou magistrado de piso, como adora dizer o STF, né, para pisar bem no juiz de primeiro grau, né, já foi analisado, porque senão a gente dá aquela caca, ele não teria chego. Sempre tem aquele que fala não tinha chego, né? A pessoa estava indo tão bem, estava tão bonitinho, depois, cara, tem chego. Aí se ela fala um menos, a gente vai embora, né? Mas, enfim, cara, se o réu não fosse imputável, o juiz nunca teria chegado até o momento de cálculo. Cara, eu só posso calcular uma pena de um crime que existe. E para o crime existir, eu preciso de culpabilidade. Mas eu não vou levar em conta, porque ela tem os 3 mesmíssimos elementos, aqui fundamenta e aqui limita, mas eu só vou levar em conta, e eu não sei se é mais de um, hein? Vamos lá de novo, vamos lá para o próximo, porque imputabilidade a gente já viu que não é. Correto? Qual é o próximo? Potencial consciência da licitude. Gente, hoje a pessoa que vive no mais longínquo rincão desse país, ela tem um iPhone, tem um iPad, um iPod, um iPin, a puta que pariu, tem ou não tem? É difícil a pessoa dizer assim, eu não sabia que matar é crime. Cara, eu não sabia que traficar era crime, que roubar era crime. Agora, onde é que o boss que sustenta e é muito na Justiça Federal? Estou com peninha da pau, deve estar cansada, deve ter trabalhado horrores hoje. Vai lá, pega teu café e vamos lá, vamos embora. Pessoal, então, assim, a potencial consciência da licitude pela jurisprudência dos tribunais superiores só pode ser usada basicamente em 2 casos. Olha só, nem os tributaristas, nem os advogados, nem juízes, nem promotores, nem defensores públicos entendem aquela porra de legislação tributária. Vai dizer que não. Estou falando sério. Uma hora é tributo que vale, outra hora... Então, assim, crimes contra a ordem tributária
e crimes contra o meio ambiente. Vocês sabem direitinho qual é o período de defeso aí na região de vocês, se tiver mar, lagoa, rio? Vocês sabem direitinho, hein? O período de defesa que não pode pescar, por exemplo. Então, assim, ó, nesses casos, dá para a gente utilizar isso, entenderam? Mas, porra, tu vai dizer assim, eu vim, e nem pode, né? Nem pode. Eu vim de Amsterdã, só falta dizer isso. Então, lá eu estava fumando meu beck, né? Estava bem chapado, estava assim, super bem, né? Eu achei que podia fazer aqui, né? Nem é assim, mas entenderam? É aquele conhecimento do profano, lembram? O conhecimento, quando a gente for analisar a culpabilidade, a gente vai ver isso. Não me vem com aquela coisa de homem médio, tá? Homem médio não existe. É muito subjetivismo, né? A questão da gente dizer, homem, por exemplo, eu sou um homem gordo, não sou homem médio, eu sou homem baleia, entenderam? Fale, Marília. Professor, aqui, por exemplo, tem muita prática de criar passarinho. Sim. Aqui também tem, eles vendem na estrada, inclusive. Aí vem o IBAMA, eu já cheguei a usar essa tese, porque assim, muitas vezes pessoas... Tu tá falando isso para um promotor de justiça, tô brincando, pai, fala, tô brincando. Não, porque assim, pelo menos com esse assistido que eu conversei, ele realmente não sabia. Claro, mas é isso aí, que ótimo que tu deste esse exemplo, como é que, mas ele era uma pessoa mais rude, né? Ele não sabia. Era um senhor que morava num sítio, que sempre viu isso, todo mundo cria, todo canto que você... Preste atenção no que a Marília está dizendo, que é aí essa base da teoria. Continue aqui, por favor. Todo mundo cria, aqui na região é super comum, e ele simplesmente achava que era normal e teve a infeliz. Claro. Infelizmente foi processado por isso, e bom, pegou. Mas aqui é comum. Também olha como é importante vocês falarem exatamente isso. E tu vê, né? Olha como tu falaste muito bem. Ele via todo mundo no seu entorno fazer isso. Ele nunca viu ninguém ser preso por isso, né, Marília? Então ele achava que era permitido. Tá aí um belíssimo caso, né? Exatamente, Bia, vai entrar, perfeito. Ó, vocês são um show, cara. Vai entrar no caso concreto. Tu tem que analisar a pessoa, né? Até porque se você desconsiderar a culpabilidade, você vai desconsiderar o sujeito. E vocês podem ver que daquelas... Vamos entrar nisso, espero que a gente consiga entrar hoje nisso, mas daquelas 8 operadoras que compõem o 59, galera, 6 são de ordem subjetiva. Entenderam? Lembra que eu falei que aí, inclusive, eu mandei o material do Rui Rosado, do Assis Toledo, que o Assis Toledo dizia, grande Assis Toledo, falecido já, ministro, né? O que ele dizia? O direito penal moderno é o direito penal óbvio do fato, vírgula, mas que permita com que a gente leve em conta o quê? As peculiaridades do sujeito que praticou o fato. Quando é que eu vou analisar isso? Sem falar do princípio da co-culpabilidade e pior, né, da co-culpabilidade às avessas, que depois a gente vai ver. Mas quando é que eu vou analisar isso sem preconceito e sem exatamente preconceito? Eu vou analisar isso exatamente. Marília, muito obrigado. Você tem que falar exemplo mais didático, não tem como esquecer disso. Por isso, eu trabalhava num lugar que tem uma reserva, né, enfim, que é a Lagoa do Peixe. Cara, assim, é que eu, né, na verdade, eu sempre faço uma triagem, mas o que acontece? Cara, os caras estavam pescando, mas assim, pescando para a sua subsistência. Daqui a pouco, como esse senhorzinho aí que tu falou, né, Marília? Do pássaro, sei lá, ele estava vendendo para poder comer, entendem? E aí, claro que, mas eu sou muito assim, né? Cara, por que eu vou punir um cara que está pescando para a família dele? E aí a gente vê essa monstruosidade de madeireiros, garimpeiros, destruindo o país e nada acontece. Aliás, o governo estimula isso. Não sei, eu sou um promotor, vocês já viram que eu sou fora da curva, mas claro que eu fundamento, né? Eu não sou louco, nem idiota, eu fundamento, em todos os princípios que vocês puderem imaginar. Faço ementa e fundamento, mas eu não processo, claro, dependendo. Tipo, esse senhorzinho não ia processar. Pobre do senhor. Direito penal não é para isso. Direito penal não é para isso. Pena que muita gente use para isso. Né? Todo mundo acha que a prisão é a melhor coisa do mundo. Mas muito bom isso que tu falaste. Melhor exemplo. Bom, eu nem ia ter perto de um exemplo tão legal como e às vezes não chega a processar, mas aí bota para pagar uma multa, sei lá, um salário mínimo, dois salários mínimos. Aí como é que vai pagar? Não, eu adoro aquelas precatórias que vêm e pessoas assim, 2 salários mínimos. Aí eu mudo, né? Promotor, Ministério Público não é uno, indivisível. Tipo, não é culpa do colega. O colega botou os 2 salários que é meio padrão, entenderam?
Mas, assim, eu aplico até hoje, gente, transação penal de R$ 50, porque a pessoa não tem nem condições de ir até o fórum. Você está entendendo? Como é que isso aí não, é que nem coisa do pessoa inadimplente não poder fazer concurso. Se é um benefício pecuniário e a pessoa vai ficar a ficha limpa, isso tem que ser plausível, isso tem que ser possível a ela. Entenderam? Isso não é justiça. Eu não posso cobrar 2 salários mínimos de um cara, por exemplo, que está pescando para a família comer. Entenderam? Que nem esse senhor que eu imagino aí que tu falaste. Exatamente isso. Ítalo sempre também com ótimas intervenções. Por exemplo, aqui no estado de Goiás está em período de defesa, que vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro, mas o estado do Mato Grosso não está, que vai entre outubro e... exatamente, perfeito exemplo, Ítalo. Essa exploração ocorre no Rio Araguaia. Exatamente nessa linha também do que a Marília falou, né? Imagina, né? 2 estados, né? Ali, enfim, né? Vizinhos, e a época de defesa é diferente. Aí se a pessoa, por exemplo, sai de Goiás e vai para o Mato Grosso. Alguém de Mato Grosso aqui? Diz que é um calor, mas Porto Alegre está batendo, né? Não, porque eu trabalhava com um juiz que tinha umas piadas tão ruins, que, olha, parece que não teve infância. Meu professor da faculdade, diz o Tárcio, usava como exemplo um caso de armazenamento e transporte de combustível em que o sujeito levou gasolina em garrafa PET para... exatamente. Ótimo exemplo. E quem é que nunca... atire a primeira pedra, né, Tárcio e turma, quem nunca, né, veio de um posto de gasolina com uma garrafa PET toda ralada, né, para colocar... fiquei sem gasolina. Aí tem aquele chinelão baiana que fica meia sola do pé para fora, aquela unha comprida, horror, né, a pessoa visando o inferno e ela vai voltando para casa com aquela gasolina. Tiro pelo não é para isso, né, gente? Agora, como tem gente que parece que só subsiste, parece que só é alguém na vida se usar o direito penal, né? Aqui também, diz a Marília, é super comum a questão da garrafa PET, né? Também nunca vi processo. Paula, é que entra a mensagem, gente, eu estou assim hoje muito lerdo, calor. Isso que eu estou no ar, função Alasca, mas não está dando. Paula diz, a seleção nos concursos já começa pelo... Exatamente, caríssimo, mas agora quem estiver com restrição, exatamente. Mas isso aqui não deve permanecer, porque senão, olha, acho que 50% ou 60% dos concurseiros que não tem um pai rico, uma mãe rica, e esses, imagina, depois vão nos julgar, vão nos denunciar, e nunca trabalharam na vida. Aí a primeira coisa que eles fazem quando passam no concurso é comprar aquele cocô da BMW, que só se quebrar, que é a X1, né? Se quebrar um farol, vai o subsídio inteiro do ano, né? Uma compra extremamente inteligente. Uma bolsinha Louis Vuitton que nem usa mais. Ela tem uns 65 anos e sempre vendeu caranguejo. Tá, não, isso aqui já é do Mário. Uma cliente foi presa pela polícia ambiental por vender... Meu Deus, na época do defeso. Ela tem 65 anos e sempre vendeu caranguejo. Eu, como promotor, fundamentadamente, eu digo isso, né, e faço isso, eu não denunciaria. Eu não iria denunciar. Eu me senti um podre, eu me senti um escroto. Não, estou falando sério. Denunciar uma pessoa que está vendendo caranguejo para subsistência da família. Aí eu não vou dormir à noite, né? Quando fazia faculdade, tinha aluno que ia de Volvo. Exatamente. Eu ia de Volvo, aquele Volvo, no caso, o busão, sabe? O Mercedão que tinha mais 50 comigo. Mas, enfim, né? Cada um com seus problemas. Bom, então, cara, a gente já viu que a imputabilidade não pode ser usada, porque você não tem, que a potencial consciência da licitude também, só nesses casos, vocês são demais. Nunca tive, eu dou aula de penas, assim, há mais, óbvio, eu comecei há mais de 20 anos, nunca tinham trazido exemplos assim tão, só fica um pouco mais, acho que fica, né? Então, sobrou o quê para a gente colocar no item culpabilidade do artigo 59, que vai limitar a pena? Só sobrou, não, porque tem que ter, né, pelo menos. Lembra que eu falei? Não sei se tem 2, não tem 2 mesmo. O que todos os tribunais superiores admitem, qual é? Exigibilidade de conduta diversa. Vamos dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, tá? O Diego, ele comete uma tentativa de homicídio, ok? Contra 2 pessoas. No caso da primeira vítima, ele teve uma tentativa incruenta, ou seja, ele nem atingiu a pessoa. Galera, aqui, ó, eu não estou aqui falando do percentual que a gente vai usar para reduzir a pena pelo artigo 14.2 do CP, entenderam? Se é 1 a 2 terços pela maior ou menor proximidade da consumação ao inverso.
Eu estou falando de culpabilidade. Não tem no 59, eu já estou despertando uma outra questão importante. Espero que vocês se deem conta. No 59, não existe um dos 8 elementos que o compõem. As consequências do crime, pois bem, o Diego, né, posso te usar como exemplo, o Diego tranquilo, todo respeito, o Diego, então, dupla tentativa de homicídio. A primeira vítima, tentativa incruenta, saiu livre, leve e solta. Entenderam? Consequências não foram graves, né? Nem foi atingido. Não estou falando do grau de culpabilidade, que é a reprovabilidade. Cara, a segunda vítima restou tetraplégica. Consequências gravíssimas. O grau de reprovabilidade, de culpabilidade, vai ser maior em qual caso? No segundo. Imagina, por exemplo, o Diego e eu somos aposentados, mas o Diego tem... Vamos aproveitar o Volvo, né? O Diego tem o 40, o Volvo V40, o 60 e o 90. Ele resolveu fazer uma coleção que nem aquela coisa dos caras que foram roubar o Banco Central em Fortaleza, que foram comprar 20 Volvos e daí não aplicaram a cegueira deliberada. Cara, minha imaginação parece como um cocô, né? Porque eu me lembrei agora daquele caso do Banco Central. Lembra que os caras foram numa concessionária Volvo, compraram 20 XC90 com dinheiro vivo? Gabriel, imagina tu chegando numa concessionária, eu quero 20 XC90 e vou pagar à vista. Será que ela... Não. Será que é branqueamento de dinheiro da origem do mundo? Não. Será que vai chamar a atenção, né? Imagina, eu estou levando 2 malutão, né? Chega um monte de gente. Não, né? Mas, enfim, tá? E ele vai ali, mas a gente, enfim, né? Ele vai ali só quase que sério, ele vai por hobby, né? Porque ele é milionário, empresário, mas ele contribuiu para o INPS, né? Eu sou da época do INPS, agora vai ser bloqueado, né? Vai todo mundo sair. E aí, ele vai ali, né? No Banrisul, que pega, né? A sua aposentadoria. E aí, Pietro, como é que tu tá? Engordou? Já não olha mais para a cara dele, né? A pessoa não diz nada bom, engordou, não sei, tudo bom, tudo. E eu sou aquele aposentado tradicional, cara, aquele que ganha o salário mínimo e já na largada deixa 60% do valor na Panvel, que é a farmácia. Entenderam? Aí, vou usar o Gabriel, né? Com todo respeito, o Gabriel vai nos aplicar o golpe da saidinha do banco. Lembra o golpe da saidinha do banco? No Diego e em mim. Em qual dos 2 casos era muito mais exigível uma conduta diversa do Gabriel? Boa noite, Gabi. Em que situação? Na minha, né, gente? Eu estou todo encalacrado de dívida. Eu tenho um salário mínimo que 60% fica na farmácia. O Diego, aquilo lá é o dinheiro que ele dá para os netos irem para o cinema domingo. Entenderam? Então, quem é que falou ali? Precisamos analisar, mais para cima alguém falou, e agora vamos aproveitar isso que está totalmente certo. Temos que analisar o caso concreto, mas é óbvio, cara, vamos parar, como diz o NUT, com aquela chamada pena padrão, entenderam? Porque essas diferenças devem ser devidamente valoradas, principalmente numa prova de magistratura. Senão me venham com pena padrão. Tem que fundamentar. Agora, claro, ninguém aqui vai ser besta, e a gente vai ter aula sobre isso também no momento certo, né? A gente tem que, porque a gente é péssimo em matemática e a gente odeia humanas, né? Perdão, a gente odeia exatas. A gente não quer ver cadáver, não quis ser médico, não quis cuidar de dente, a gente quer mesmo direito. Entenderam? Então, a questão é essa. O grande problema do erro que o candidato ou candidata, enfim, comete na aplicação da pena, qual é? É o bis in idem e alguma coisa da matemática. Então, tu não vai ser burro, né, de pegar e, né, usar um percentual muito ruim que tira o número quebrado, entenderam? Então, mas isso a gente vai ver, né? Mas ficou bem claro, dos 3 itens da culpabilidade, claro que eles são, sim, exigidos na parte da culpabilidade que fundamenta a própria existência do crime. Mas entenderam que desses 3 elementos, a gente fez a prova dos 3 aqui, literalmente, né, sem trocadilho, a gente fez a prova dos 3 de que realmente só um deles é mensurável. Entende? Pessoal, ficou bem claro isso? Oi, fala, Marília. Professor, eu vi eu lembrei agora de uma questão. Desculpa, só, eu fico bem, sabe que eu fico bem chocado contigo, assim, parece que tu é muito nova e tu já viu coisa que gente mais velha não teve nem... Cara, isso é demais, tu é muito... É porque faz 4 anos que eu faço estágio na Defensoria Pública. Mas tem gente que faz estágio e só passa viajando, né? Vai da Defensoria para a promotoria, da promotoria para o fórum, vive a vida inteira de carrinho, pegando processo, vendo bunda da... Entendeu? Faz isso, mas eu estou vendo que tu mergulhou de cabeça, parabéns. Olha a experiência que ela tem.
Eu vi um caso que era tipo assim, era acusado de sequestro e cárcere privado. Era um irmão, e eram 2 irmãos. Aí um levou um tiro e ficou desmaiado. Aí acusaram de sequestrar a filha de uns e a esposa, manter em cárcere privado para a polícia não pegar. Aí eles usaram como agravante a questão do filho e Desculpa que eu ainda... não tô te ouvindo. Usaram o quê? Tem alguém com áudio ligado? Eu acho que repete, porque eu não ouvi. Ítalo que está com o áudio ligado. Tem o microfone aberto. É o de Ítalo. É o do Ítalo. Aí foi assim, usaram como causa de aumento de pena a questão de ser filho, de ser contra filho, crime cometido contra filho. Claro, mas não pode levar no 59, isso em conta. Tem que levaram na questão do 59, nas circunstâncias, elegibilidade de conduta tivesse alguma coisa assim. E ainda no 59 usaram esse mesmo argumento, que o crime foi cometido contra descendente. É só ver que beleza de exemplos que tu trazes. E Complete, que depois eu acabei de pensar nisso e vi que eu vacilei e não fui nessa questão. Porque o que acontece? Não, até para a Defensoria Pública foi melhor, né? Porque as agravantes, que são agravantes, elas valem mais do que o 59. Então, com certeza, a pena foi menor. Agora, o MP devia ter recorrido, enfim, como em qualquer caso desses, por quê? Gente, cometer crime contra, acho que é a linha E do inciso 2 do artigo 61, contra, não, J, não me lembro agora, contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, entenderam? Isso configura o quê? Agravante do crime. Não 59. Aí eles consideraram agravante e no 59, o juiz. Não. Aí a Defensoria Pública tinha que correr porque o juiz fez um bis in idem. Exatamente, é isso que eu estou dizendo, que por não saber disso, eu vacilei nessa questão, mas eu ainda pensei, né? Porque eu acho que isso aqui está errado, só que eu não... Tu pensaste certo, está totalmente errado. Não aprofundei. Está totalmente errado. Depois, quando a gente começar a aplicação da pena, eu vou ditar uma regra de ouro para vocês. E o MP insistiu que deveria ainda ter mais coisas nessa 59 que não tinha nada a ver. Ele, assim, mais coisas, já foi uma mesma circunstância usada 2 vezes. Só um pouquinho. Vocês estão entendendo o belíssimo exemplo que a Marília está trazendo e que é o que mais os juízes e é o que mais as concurseiras e concurseiros erram, que é o bis in idem. Lembra que eu brinquei com vocês ano passado que a gente tem... Calma que eu já vou te dar uma boa resposta, tu vai te desrevoltar. Vocês estão entendendo que tem juiz que erra o cálculo aritmético da pena? Vocês sabiam disso? Sabe aquela coisa da pessoa, do promotor, do advogado, do defensor público, só lê a parte da condenação e não lê a aplicação da pena? Está ralado. Aí passam batidas coisas muito importantes. Pessoal, é difícil a pessoa não errar na aplicação da pena. Claro, salvo se ela for aquela PP, a pena padrão. Sofia diz, meu professor falou isso na aula. Puxa, será que isso é bem cabalístico? Vamos jogar no bicho. Estou brincando. O que houve? O que ele falou? Obrigado, Ítalo. O que ele falou, Sofia, teu prof? Licença, ele falou, a gente teve uma aula hoje sobre isso, de penas, né? Daí ele estava falando que ele pediu para a gente ir lá no site do CNJ e olhar os processos de recurso e ver por que eles estavam recorrendo. E ele mostrou lá na aula, né, que a maioria era porque realmente o juiz errava na sentença no cálculo da pena. Porque ele explicou a gente tá bem no iniciozinho ainda, eu tô no quarto período, comecei hoje, na verdade. E ele falou, né, que essa questão da dosimetria era bem presente e, inclusive, ele mesmo, ele é um criminalista, ele mesmo recorre várias vezes porque eles erram bastante. Muito. Ao invés de colocar no semiaberto, coloca no regime fechado. Exatamente. Parece a casa da mãe Joana. É verdade. Totalmente. Obrigado pela tua colaboração. Sabe o que acontece, Sofia e turma? O que acontece? Eu já tinha dito isso, acho que na aula passada. Os juízes, eles parecem que só se preocupam com o quê? Vamos pegar agora a sentença, tá? Que é a ordem, né? As preliminares, que eles procuram rechaçar todas, não querem fazer uma sentença de novo, né? Enfim, ou repetir algum ato. Depois, na ordem, mérito, né? Materialidade, autoria, não é isso? Essa é a ordem. Depois, né? Daí vão todos aqueles depoimentos, bababá, prova, né? E depois, ao final, ele analisa se tem alguma causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Se ele diz isso, ele diz numa frase só no final, não é isso?
ele diz isso posto, ou pode dizer depois da aplicação da pena, julgo procedente, ação penal para condenar fulano de tal, né? Passo a dosimetria da pena. Isso também é uma questão de opção, né, do juiz. Ele pode colocar o dispositivo ali, né? Eu, quando era assessor de desembargador, colocava o dispositivo depois da aplicação da pena. Quando o recurso de absolvição era provido. E, gente, sua chamada termina em 10 minutos. Nossa. Gente, a gente virou pobre. Tem que fazer o... Não, tem aquele link que tem... Será que Aquele link dura mais. Não, aquele link a gente faz até meia-noite. Bom, pessoal, tchau, então, bom carnaval para você. Tô brincando, até mais. Eu não sei por que durou assim. Acho que a moça, não lembro quem era, porque ela estava no carro, lembro. Eu acho que ela tem... É a versão paga, professor. Michel. A versão paga, ela consegue se estender por tempo ilimitado. Vixe, Já a a versão minha- gratuita, É que nem o Zoom, né, ela Gabriel? limita. A Isso, minha versão de pobre. exato. Tá, mas olha E só, daí- eu pago o Google um monte, só que eu não sei criar o link. Será que o meu Google não é também assim, que a gente poderia ficar bastante tempo? Provavelmente, professor. Provavelmente ele... Bom, depois se alguém disponibiliza puder fazer um tutorial para mim, mas assim, o tutorial meu tem que ser com telefone, né? A pessoa me ligar, ou eu ligar e fazer, porque eu sou... Não, mas bastaria, eu acredito, que o senhor estivesse logado na sua conta e entrasse no próprio site do Google Meet e gerasse um link. Tem assim, Tá, criar vamos link, tentar copiar. isso.